Olá, tudo bem? Recentemente recebi uma moça para terapia com a seguinte queixa: Morgana, eu sou um capacho. As pessoas fazem o que querem comigo. Eu não consigo me defender, eu tenho medo de me defender, eu tolero um casamento que já está no nível de tolerância, não me sinto respeitada nem valorizada. Sei que parte disso é minha responsabilidade, mas no básico nunca fui respeitada. Minhas vontades não têm valor, minhas queixas muito menos, e aquilo que deveria ser decidido em conjunto não me é partilhado, não me é permitido opinar. Eu gostaria de saber por que eu sou assim e por que a vida é tão chata, tão insuportável e tantos aborrecimentos diários. Bem, a maior parte das respostas que a gente pode encontrar para uma situação como essa está lá na infância. Está lá na infância, nos modelos aprendidos, nos condicionamentos que a pessoa viveu, nas crenças que ela assimilou, independente se estavam condizentes com a realidade ou não. Quando a gente é criança, eu vivo repetindo isso, a gente tem poucos elementos em termos de experiência para sabermos interpretar os fatos e tirar as conclusões mais assertivas. Então, normalmente, essas posturas são aprendidas na infância. E muitas vezes é preciso um longo período de terapia para ir identificando gradativamente cada acontecimento que foi reforçando aquela postura de insegurança, de sentimento de impotência, fragilidade, medo de reagir, medo de se impor, uma crença limitante de que não se sente no direito. E é um processo árduo, muitas vezes, porque além da gente enxergar as coisas como elas são de fato, com a ajuda do terapeuta, a gente entra muito em contato com os sofrimentos que a gente teve lá atrás. E essa pode ser uma das razões pela qual as pessoas evitam fazer terapia. Não querem lidar com isso, não querem sofrer, não querem se lembrar, porque é triste, porque é difícil. Porém, é preciso sempre lembrar que quando você se nega a observar o que acontece dentro de você, que desencadeia circunstâncias repetitivas que reforçam esse sentimento de sou impotente, não consigo dar conta de mim, tenho medo da vida, tenho medo de me impor, tenho medo de falar o que penso. Enquanto você permanece nessa situação, você está alimentando o surgimento de novos acontecimentos desse padrão. E a vida passa, e você olha para trás e pensa, podia ter sido melhor. Então, é muito importante dizer que no processo terapêutico, você enfrenta isso por um período e depois resolve. E pode ser inaugurada uma nova vida, um novo modus operandi, uma nova maneira de encarar os fatos, de se posicionar diante deles com mais autoconfiança, com mais segurança. Entra nessa questão também a famosa zona de conforto, porque toda vez que a gente abandona um padrão, a gente se sente um pouco só e desnorteado, porque a gente ainda não sabe o que nós vamos colocar no lugar, com quem, onde, como. Então, muita gente vive um casamento horrível, mas não tem coragem de divorciar-se, porque não sabe como vai ser a vida depois. Muita gente está trabalhando num local aversivo, cheio de abusos, cheio de problemas desagradáveis, absurdos, mas ela não tem coragem de mandar currículo para outro lugar. Se acostuma ali porque aprendeu a lidar com aquilo que ela tem. E às vezes é preferível viver meia boca do que enfrentar o desconhecido. Um desconhecido que por acaso pode ser bem melhor. Mesmo assim, a gente se acomoda. Então, no
processo terapêutico, além da coragem, da determinação para descobrir quais são os mecanismos que nos tornam pessoas frágeis, inseguras, incompetentes, impotentes diante dos abusos dos outros, a gente também se apega a esse padrão por não conhecer ou acreditar que exista um outro melhor que esse. Então, vou dar um exemplo de uma cliente que, no processo hipnótico, buscando a razão da impotência, do medo, da insegurança de se colocar no mundo, diante das pessoas, diante das coisas que a desagradavam, ela retornou à idade de mais ou menos 6 anos de idade. Retornou lá numa cena no dia de Natal, em que ela estava no quintal com os irmãos, cada um com seu brinquedinho, e um menininho vizinho chegou no portão de grade, olhou para o carrinho do irmão dessa moça e disse: "Deixa eu ver seu carrinho". Então, ele entregou o carrinho para o menininho da rua e o menininho falou: "Não vou te devolver, é meu agora". Então essa menina tomou as dores do irmão e foi lá defendê-lo. Chegou bem perto da grade e disse: "Olha, o meu pai está em casa. Devolva o carrinho para o meu irmão, senão eu vou chamar meu pai". E esse menino disse: "Não vou, não vou, não vou". Essa moça, essa menina, ela ficou muito irritada com aquilo. E o irmão já chorando, ele era pequeno, menor. Então, o que ela fez? Num movimento rápido, ela segurou o menino pelo braço, pegou o carrinho da mão dele para ele soltar, ele não soltava. Ela levantou a perna, encostou a perna na barriga do menino e começou a empurrá-lo, segurando o carrinho. E falou: "Se você não soltar, eu vou apertar mais ainda". E o menino começou a gritar e não soltava o carrinho. O que ela fez? Chutou a barriga do menino, ele soltou o carrinho e ela devolveu o carrinho para o irmão. Se sentindo extremamente poderosa, se sentindo: "Não mexa comigo, eu defendo meu irmão, você está errado e eu fiz o que eu tinha de fazer". Porém, o pai da menina assistiu à cena e ficou indignado por vê-la machucando o filho de outra pessoa, que por acaso estava chegando, os pais do menino, que eram vizinhos. E esse pai gritou: "Vou te ensinar a bater, vou te ensinar que não se deve bater nos filhos dos outros". E essa menina disse: "Papai, eu estava defendendo meu irmão, ele tomou o carrinho dele, ele não queria devolver, ele estava errado, não é justo". E o pai dele falou: "Não quero saber, você será castigada". Levou essa menina para dentro de casa e deu uma surra nela, uma boa surra. Dentro da cabeça dessa menina ficou uma confusão enorme. Por quê? Pelo padrão que ela já tinha assimilado de justiça, aquele menininho não tinha o direito de tomar o brinquedo do irmão. Ela achou que estava agindo corretamente. E, além de ter achado que estava agindo corretamente, ela conseguiu recuperar o carrinho e aliviou a situação. Porém, o pai a castigou terrivelmente. Foi um castigo acima da proporção necessária. Poderia ter sido uma conversa, um pedido de desculpas ao menino, aos pais, e tudo teria se resolvido. Mas ela foi tremendamente castigada por ter feito justiça com as próprias mãos. O método não estava bem adequado. Essa menina, possivelmente, naquela experiência, assimilou a crença de que não vale a pena se defender, não vale a pena se posicionar, não vale a pena fazer justiça, respeitar as regras de certo e errado, porque em qualquer uma dessas situações é arriscado de sofrer punição. Infelizmente. Então, o ato do pai dessa menina a tornou covarde, a deixou confusa, sem saber
identificar qual parâmetro ela poderia usar novamente em sua vida diante de uma situação de injustiça, de maus tratos. A cena foi tratada adequadamente, ela entendeu que possivelmente foi aquilo, uma das situações em que ela aprendeu a ser impotente diante dos abusos, dos maus tratos. Então, a partir da consciência dessa experiência, essa paciente, essa cliente, teve a oportunidade de compreender os mecanismos que a levam a ser uma pessoa apática diante daquilo que ela precisa atuar, da situação que ela precisa atuar. E com essa consciência ela passou a se vigiar mais, a se monitorar e começou a se perguntar melhor: o que eu quero? O que eu mereço? O que é justo? Qual é o pior risco? Me manter nessa situação ou tomar posse do meu direito e reagir? A partir de então, essa moça começou a ser mais proativa diante das questões da vida dela. Ela começou a se posicionar, a dizer não, e aí sim, passou a ter uma vida com mais dignidade, com mais amor próprio, com mais respeito por si mesma. Então, o processo terapêutico é importantíssimo para que a gente identifique os mecanismos que nos tornam quem somos. O processo hipnótico acelera isso, traz a resposta mais rapidamente. E uma vez que a consciência tenha se expandido a respeito dessa questão, todos os mecanismos anteriores perdem o poder, a força. Posteriormente são trabalhados os sentimentos de autossabotagem, as acomodações nas zonas de conforto, que são extremamente desconfortáveis, diga-se de passagem, e a pessoa tem a oportunidade de apelar para a racionalidade para definir o que ela quer, o que ela aceita, o que ela julga merecer. Então fica o recado de hoje. Se você se sente numa situação semelhante, busque ajuda, porque a vida não precisa ser opaca, triste, enfadonha. É muito bacana quando uma pessoa toma consciência do seu valor, do seu merecimento e do que é justo e toma posse disso. É muito bom. Se você gostou, curta, assine o canal para receber novas postagens e compartilhe para as pessoas que você acha que possa ajudar. Vamos ajudar uns aos outros. Um abraço e até a próxima.